O que é santificação? É uma qualidade ou posição? A santificação é uma coisa legal ou experimental? Isso quer dizer, é algo que o crente tem em Cristo ou em si mesmo? É absoluto ou relativo? O que queremos dizer? Ele admite grau ou não? É mutável ou progressivo? Somos santificados no momento em que somos justificados ou a santificação é uma bênção posterior? Como essa bênção é obtida? Por algo que é feito por nós ou ambos? Como alguém pode ter certeza de que foi santificado? Quais são as características, as evidências, os frutos? Santificação e purificação são a mesma coisa? Qual é a conexão entre regeneração e santificação? Exatamente, qual é o lugar da santificação em relação à salvação? Ela precede ou segue, ou é parte integrante dela? Por que há tanta divergência e diversidade de opinião sobre esses pontos? Quase nenhum dos escritores que tratam desse assunto da mesma maneira. Nosso propósito aqui não é simplesmente multiplicar questões, mas indicar a multiplicidade de nosso tema atual. A grande importância de nosso tema atual é evidenciada pela proeminência que é dada a ele nas Escrituras. As palavras santo, santificado, ocorrendo ali centenas de vezes, a sua importância transparece também pelo alto valor que lhe é atribuído. É a suprema glória de Deus, dos anjos não caídos, da Igreja. Em Êxodo capítulo 15, versículo 11, lemos que o Senhor Deus é glorioso em santidade. Essa é a sua suprema excelência. Em Mateus capítulo 25, versículo 31, é feita a menção aos santos anjos, pois nenhuma honra maior pode ser atribuída a eles. Em Efésios capítulo 5, versículo 26 ao 27, aprendemos que a glória da Igreja não reside na pompa e adornos externos, mas na santidade. Sua importância aparece ainda porque este é o objetivo em todas as dispensações de Deus. Ele elegeu seu povo para que fosse santo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Cristo morreu para que ele pudesse santificar seu povo. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Castigos são enviados para que possamos ser participantes da santidade de Deus, conforme Hebreus 12, versículo 10. Qualquer que seja a santificação, é a grande promessa da aliança feita a Cristo por seu povo. Como bem disse Thomas Boston, a santificação brilha como a lua entre as estrelas menores. A santificação é o principal fim subordinado do pacto da graça, estando ali ao lado da glória de Deus, que é o principal e último fim disso. A promessa disso é o centro de todas as outras promessas, todas as outras anteriores, a promessa de preservação, o Espírito, a primeira regeneração ou vivificação da alma morta, fé, justificação, a nova relação salvadora com Deus, reconciliação, adoção e gozo de Deus como nosso Deus. Tendem a Ele como seu centro comum e se relacionam com Ele como meio para seu fim. Eles são todos realizados nos pecadores com o objetivo de torná-los santos. Isso é abundantemente claro em o juramento que Ele fez ao nosso pai Abraão, que Ele nos concederia para que, sendo libertados da mão de nossos inimigos, pudéssemos servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dEle, todos os dias da nossa vida. Lucas capítulo 1, versículo 73 ao 75. Neste juramento ou aliança feita a Abraão como tipo de Cristo, o fato de sua semente servir ao Senhor em santidade é apresentado como a principal coisa jurada ao mediador. A verdadeira santificação não é apenas uma coisa importante, essencial e indescritivelmente preciosa. Ela é totalmente sobrenatural. É nosso dever investigar a natureza da santidade evangélica, pois é um fruto ou efeito em nós do espírito de santificação, porque é abstruto e misterioso, indiscernível aos olhos da razão carnal. Dizemos sobre isso, em certo sentido, como Jó da sabedoria. Da onde vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Vendo que está escondido dos olhos de todos os viventes e mantido perto das aves do ar. A destruição e a morte dizem: ouvimos a sua fama com os nossos ouvidos. Deus conhece o seu caminho, sabe o seu lugar. E ao homem disse: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e devia-se do mal e entendimento.
Esta é aquela sabedoria cujos modos, residência e caminhos estão tão ocultos à razão natural e do entendimento dos homens. Nenhum homem, eu digo, por mera visão e conduta, pode conhecer e entender corretamente a verdadeira natureza da santidade evangélica. Não é, portanto, de admirar que a sua doutrina seja desprezada por muitos como uma fantasia entusiástica. É das coisas do Espírito de Deus, sim, é o principal efeito de toda a sua operação em nós e para nós. E as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. É somente por ele que somos capacitados a conhecer as coisas que não são dadas gratuitamente por Deus, ou seja, se recebermos alguma coisa dele neste mundo, ou receberemos na eternidade. O olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A compreensão dessas coisas não é obra de nenhuma de nossas faculdades naturais, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Os próprios crentes muitas vezes não estão familiarizados com ela, seja quanto à sua apreensão de sua verdadeira natureza, causa e efeito, ou pelo menos quanto aos seus próprios interesses e preocupações com ela. Como não sabemos por nós mesmos as coisas que são operadas em nós pelo Espírito de Deus, raramente atendamos como deveríamos às suas instruções sobre nós nelas. Pode parecer realmente estranho que, enquanto todos os crentes são santificados e tornados santos, eles não devem entender nem aprender o que é feito neles e para eles o que permanece com eles. Mas, infelizmente, quão pouco sabemos de nós mesmos, sobre o que somos e de onde vêm nossos poderes e faculdades, mesmo nas coisas naturais. Sabemos como os membros do corpo são formados no útero? A prova clara de que a verdadeira santificação, totalmente sobrenatural e além do alcance do não regenerado, é encontrado no fato de que muitos são completamente enganados e fatalmente iludidos por imitações carnais e substitutos satânicos da verdadeira santidade. Estaria fora do nosso presente escopo descrever em detalhes as várias pretensões que representam a santidade do Evangelho, mas os pobres papistas, ensinados a admirar os santos canonizados por sua igreja, não são de forma alguma os únicos que são enganados neste assunto vital. Se a palavra de Deus não revelasse tão claramente o poder daquela escuridão que repousa sobre a compreensão de todos os que não são ensinados pelo Espírito, seria surpreendente ver tantas pessoas inteligentes supondo que a santidade consiste na abstinência de confortos humanos, vestindo-se em trajes mesquinhos e praticando várias austeridades que Deus nunca ordenou. A santificação espiritual só pode ser aprendida corretamente a partir do que Deus se agradou em revelar em sua santa palavra. Só pode ser conhecida experimentalmente pelas graciosas operações do Espírito Santo. Não podemos chegar a concepções precisas deste assunto abençoado, exceto quando nossos pensamentos são formados pelo ensino das Escrituras. Só podemos experimentar o poder do mesmo quando o inspirador dessas Escrituras tem o prazer de escrevê-las em nossos corações. Um exame superficial da Escritura revelará que a santidade é o oposto do pecado. No entanto, a percepção disso nos conduz imediatamente ao reino do mistério, pois como as pessoas podem ser pecadoras e santas ao mesmo tempo? Essa dificuldade exercida profundamente os verdadeiros santos. Eles percebem em si mesmos tanta carnalidade, sujeira e vileza que acham quase impossível acreditar que são santos. Não devemos aqui antecipar o terreno que esperamos cobrir, exceto para dizer a palavra de Deus, que ensina claramente que aqueles que foram santificados por Deus são santificados em si mesmo. Que o Senhor graciosamente prepare nossos corações para o que está por vir.